o Jorge questionava-me sobre a questão dos... ou seja, sobre a questão, qual é que é o estatuto de refugiado do ponto de vista, sim, do ponto de vista internacional, e como é que nós podemos, ou seja, como é que o direito internacional público olha para a matéria dos refugiados. Eu devo partilhar consigo, Jorge, que a Convenção das Nações Unidas relativamente ao Estatuto dos Refugiados, 1951, refere que o refugiado é toda aquela pessoa que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de janeiro de 51 e receando com razão de ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação, em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontra fora do país de quem tem a nacionalidade e não possa, em virtude desse mesmo receio, não queira pedir a proteção daquele país. Ou se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual, após aqueles acontecimentos, não queira voltar. Ora, o protocolo adicional relativamente ao Estatuto dos Refugiados de 1967 refere que qualquer pessoa que se enquadre nesta definição. Esta definição tem, ou seja, tem aqui uma questão que é o medo e o receio da perseguição por parte do país de onde a pessoa é nacional. Mas tem também outra questão, que é a função de proteção internacional compreende também a prevenção da não repulsão. Então significa que a assistência dos requerentes de asilo, o aconselhamento jurídico e o apoio judiciário, tal como a promoção de soluções para garantir a segurança física dos refugiados, a promoção e a assistência do repatriamento voluntário e o auxílio à instalação de refugiados. Então tem uma matéria que tem duas partes. Primeiro, o acolhimento do refugiado, que cumpra estes critérios, ou um segundo critério, o critério da não repulsão. De não repulsar o refugiado. Mas repare, e aqui gostaria de partilhar consigo também outra questão. Nós hoje temos migrantes que não cumprem estes requisitos, mas imagine, nomeadamente por causa da questão... Era aí que eu ia bater também, eu ia questioná-la. Como é que tem que haver uma regulamentação por qualquer pessoa, qualquer entre aspas, mas uma pessoa pode dizer, considerar-se e posicionar-se nesse estatuto de refugiado, porém pode não estar na mesma situação que os outros refugiados que realmente precisam desse estatuto e precisam de se realojar, não é? Mas aqui entramos numa coisa que é o regime internacional dos refugiados e de certa forma também da regulação dos movimentos migratórios. Nós temos, em determinada medida, se pensarmos um pouco sobre a questão da... permita-me, diga-me só que eu ouvi o mal, diga-me só, repita lá só outra vez, Jorge, peço desculpa. A minha questão é que é o problema de que pode haver pessoas que estão, por exemplo, em relação a estes refugiados que vêm do Norte da África ou da Síria, pessoas que estão nesses grupos de refugiados e podem não realmente estar naquele estatuto, no entanto, dizem que estão. Necessitam, efetivamente, era isso que eu queria partilhar, e por isso, ou seja, houve qualquer coisa de não cumprimento do estatuto, mas que necessariamente necessitam sair dos respectivos países. Se pensarmos um pouco, e temos vários estados no Corno da África com problemas graves de fome, todos aqueles que, por exemplo, não têm o mínimo de condições diárias para a sua sobrevivência, nomeadamente a questão da alimentação, são forçados a sair dos respectivos países. Não obstante esta deslocação quase imperativa, eles não cumprem o estatuto
de refugiado. Aliás, tem havido várias, e deixem-me partilhar isto também convosco, tem havido várias manifestações, nomeadamente por parte de académicos, que também apelam à revisão do Estatuto de Refugiado para incluir os migrantes climáticos, aos migrantes ambientais, exatamente porque, aliás, os maiores movimentos migratórios da história da humanidade ocorreram exatamente por causa de alterações ambientais. E se vocês repararem, por exemplo, até a própria cinematografia infantil retrata um pouco essa matéria. Mas a questão é que, não cumprindo o estatuto, não têm o direito a esse mesmo estatuto. Ou seja, não cumprindo os requisitos da perseguição política ou perseguição pela guerra, não apresentam efetivamente os requisitos necessários para a perseguição, da perseguição para a aquisição do estatuto. Agora deixem-me partilhar também convosco outra matéria do ponto de vista das relações internacionais, que é muito importante. A questão é que nós todos, desde que vivamos num Estado democrático, temos o direito a sair de um país. Nós podemos sair do nosso país e deslocar-nos para onde quisermos. O problema é entrar noutro país. Ou seja, os movimentos de saída estão normalmente localizados numa visão mais cosmopolita e mais inserida no próprio idealismo liberal de que todos nós pertencemos a todo o mundo. E por isso podemos sair para todo o mundo. Estes são os movimentos de emigração dos respectivos países, movimentos out. O problema coloca-se sempre é entrar. Ok, eu posso sair do meu país, mas eu só posso entrar num determinado país se esse país me autorizar. E ou seja, isto já é um paradigma claramente realista de que o Estado ou seja, detém a soberania e o poder político sobre o seu povo e sobre o seu território.